Tecnologia, inovação e educação. Ciência, tecnologia e educação também. Ciência e tecnologia, uma pasta, né? Depois de educação, a outra, né? Educação, você ficou quanto tempo? Fiquei 2 vezes, fiquei 3 anos total. 2 vezes? Porque você ficou... Fiquei 11, 12, 13, Até início de 14 e voltei 15 e 16. Tem papel? Alô? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Tem aqui, deixa eu pegar mais. Bem no meio do seu rádio, Trianon. Não é possível que você suporte. Já entrou? Tá no ar. Vai pra cá? Legal, obrigado, viu? Ei, Aí já que tal serve você aí. concorrer a diversos prêmios? É muito Obrigado, hein? simples. Você que também ama animais, mande agora, em qualquer horário, em todos os programas da Rádio Trianon, um WhatsApp para o número DDD 13 99688 7888 e responda a seguinte frase: o que os animais significam para você e o que mudou em sua vida. Pronto, mande o seu nome completo e a cidade. Concorra a estadias ao Hotel Três Marias em Peruíbe, um hotel em que você pode levar o seu animal de estimação junto. E mais, concorra a iPhone último modelo, moto 0 km e muito, muito mais. Participando da promoção até o final do ano, estará concorrendo a estes prêmios. Oferecimento, Projeto Anjinhos da Rua. Gostou? Então você também pode ficar ligado no programa Anjinhos da Noite, toda segunda e terça-feira, das 22h30 à meia-noite, aqui na Trianon. Saiba mais em projetoanjinhosdarrua.com.br. 8h em ponto. CYK 650. Rádio Trianon AM. 740 kHz. Santo André, São Paulo, Brasil. O programa que será apresentado a seguir é uma produção independente. Programa Contraponto, todas as manhãs de segunda a sexta-feira, aqui na sua rádio Trianon AM, ao vivo com o jornalista Ricardo Melo. É a velha história do bode na sala. Refere-se a temas voltados a desviar os olhos de medidas impopulares de gestação. O governo Temer, ao qual falta além da moralidade o mínimo de originalidade, usou o aumento do imposto de renda como bode. Rechaçado imediatamente, disse que recuou. Tirou o animal da sala, mas não a ideia de subir tributos. Ninguém se iluda. De uma forma ou de outra, vem aí uma nova bordoada nas costas do povo. Já os banqueiros e o grande empresariado não têm com o que se preocupar. A proposta de cobrar os caloteiros do tesouro virou pó. Ao mesmo tempo, sobrevivem isenções para patrões que prometiam em troca preservar empregos, sem que eles tivessem criado um mísero posto de trabalho. A única solução aceitável quando se fala em mexer nos impostos seria fazer os mais ricos pagar pela conta do desastre. Isso só aconteceria se lucros astronômicos, as grandes fortunas e os ganhos da ciranda financeira fossem taxados como merecem. Mas isso quem viver não verá, pelo menos no governo que está aí. Bom dia, são 8h02, falamos diretamente dos estúdios da Rádio Trianon AM 740 em São Paulo. O programa Contraponto começa uma nova edição com a participação de Paulo Moreira Leite, Alberto Vilas, Flávia Rocha Mello em Brasília e hoje contando com a presença de um convidado especial, o ex-ministro da Casa Civil, ex-ministro da Ciência e Tecnologia, ex-ministro da Educação, Aloysio Mercadante. Antes da gente começar a conversar, eu gostaria de chamar a Flávia Rocha Mello em Brasília para ver se ela tem alguma novidade sobre essa questão, a nova pancada dos impostos aí que tá no forno no governo Temer. Bom dia, Flávia.
Bom dia, Ricardo. O governo quer sim aumentar impostos, só não sabe quais. Depois de ontem, aquele mal-estar entre o Rodrigo Maia e o Planalto, hoje o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles... Que mal-estar, Flávio? Eu não entendi o mal-estar. O mal-estar que você falou, porque o Rodrigo Maia falou que não vota os impostos, né? O imposto de renda, o Congresso não vai votar. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, marcou um almoço com o Rodrigo Maia hoje. Quer saber de onde vai tirar o dinheiro para cumprir a meta. E para pagar o almoço, provavelmente. Bilhões de reais de déficit. Eles vão conversar, porque pode ser que o governo mande uma medida provisória sobre o refis, que é a renegociação das dívidas das empresas. O projeto de lei que o governo mandou no começo do ano previa uma arrecadação de 10 bilhões de reais, mas as mudanças deixaram a arrecadação por volta de 500 milhões. Depois da gastança, quer saber de onde tirar o dinheiro, né? Certo, Flávio. Bom, e ontem também um assunto aí que dominou as conversas em Brasília foi o estranhamento, um novo estranhamento entre o Temer e o Janot, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Conta aí, como é que está essa situação? Os ânimos já arrefeceram ou a temperatura continua alta? Por ali não tem paz. Enquanto o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, prepara uma nova denúncia, a defesa de Temer pediu a suspensão de Janot. Os advogados de Temer alegam que já se tornou público e notório que a atuação do Procurador-Geral vem extrapolando os limites constitucionais. Por isso, Janot deve ser afastado do caso JBS. Quem vai decidir isso é o ministro do STF, Edson Fachin. Mas já com a futura procuradora, com a Raquel Dodge, a relação é boa. Ontem, ela esteve lá no Jaburu depois das 10 da noite, sem anotação na agenda. Lembrando que a Raquel Dodge vai assumir a procuradoria no dia 17 de setembro. E ela era adversária do Janot na eleição. Bom, essa aí não deve ter levado o gravador no bolso. Pena que ninguém gravou, né? Essa aí não deve ter levado o gravador. Ela disse que foi lá para falar sobre a posse, no dia 17 de setembro. Mas a posse é preparada pela PGR. Não na calada da noite, Nada a ver com isso. Isso. Bom, enfim, vamos em frente. Bom dia, Luísio. Queria que você falasse sobre essa questão dos impostos. Bom dia a todos vocês, aos ouvintes. É um prazer estar aqui participando desse programa que tem conseguido, de fato, ser um contraponto na mídia, eu diria, não sei se apenas local, mas seguramente na mídia nacional, porque tem faltado debate e o contraditório. Bom, o país precisa, há muito tempo, de uma reforma tributária e há uma resistência muito grande no Congresso de uma reforma que realmente faça sentido. Qual é o desafio da reforma tributária? Primeiro é a progressividade dos impostos, ou seja, aquilo que você disse, quem ganha mais, paga mais. Muitos países têm um excelente imposto, que é o imposto sobre grandes heranças. Por que taxar grande herança é uma coisa absolutamente justa? Porque é um imposto que a pessoa só vai pagar depois que morreu. Primeiro, ele deixa uma herança para os seus familiares, mas deixa uma parte da sua herança como uma herança social. Por exemplo, nos Estados Unidos é elevadíssima a alíquota de grandes heranças. Por isso, os grandes empresários constroem fundações e doam para fundações são fundações públicas, que prestam serviço. Fundação Bill Gates, Fundação Guggenheim, Fundação Kellogg's, etc. Não é simplesmente porque eles são mais generosos que os nossos empresários. Então, o imposto de renda vai lá e come a herança dele. Então, a fundação, ela presta um serviço público relevante. Esse é um modelo muito inteligente. Uma parte é imposto, outra parte pode ir para a fundação, senão é tributado diretamente. Nós apresentamos esse projeto e a Câmara engaveta. É a primeira vez que eu cheguei como deputado em 1990, já apresentei, como senador apresentei, e a gente não consegue... Até o Fernando Henrique apresentou o projeto sobre grandes heranças. E não consegue tramitar na Câmara. A outra questão é a mudança do ICMS, desses impostos indiretos, porque o imposto indireto que taxa os produtos é o imposto mais perverso socialmente, porque paga mais quem ganha menos. Quer dizer, todo mundo paga a mesma coisa. Só que quem ganha menos paga mais relativamente. Cada produto que você consome, se a pessoa ganha o salário mínimo ou ganha 100 salários mínimos, ele vai pagar o mesmo imposto. Para quem ganha o salário mínimo, o imposto que ele está pagando é muito maior. É o chamado imposto regressivo. Regressivo, né? Totalmente regressivo. Nós precisaríamos fazer uma mudança difícil também aí, que é deixar de tributar o ICMS na origem, onde é produzida a mercadoria, para tributar no destino, onde é consumido, como é, por exemplo, na União Europeia, Estados Unidos, as principais economias
desenvolvidas, porque é o chamado imposto sobre valor adicionado, o imposto mais justo. Por que você não consegue no Brasil? Por causa da guerra fiscal. Norte e Nordeste deram uma série de incentivos para as empresas na origem. Então, essas empresas fazem lobby contra a reforma para a mudança no ICMS, e sem mudar o ICMS, você não consegue fazer a reforma que precisa ser feita. O outro item fundamental na reforma é desburocratizar os impostos, simplificar, menos impostos, mais transparência na arrecadação e mais justiça fiscal. Esses são os princípios fundamentais que deveriam orientar uma reforma. Agora, o governo tem um déficit fiscal muito alto, a meta que está aí de 139 bilhões de reais, ela não vai fechar a conta, essa conta não fecha. Eles estão, ou de um lado, vão aumentar a receita fortemente, já fizeram isso no combustível, que é um imposto indireto, que todo mundo vai pagar, que vai incidir sobre a cesta básica, sobre o transporte público, isso aí vai vir em cascata, ou eles vão ter que alterar a meta, o que desmorona todo o discurso que bastava trocar o governo, haveria um choque de confiança e reequilibraria as finanças públicas. Só piorou as finanças, o déficit só aumentou, e as medidas que estão sendo feitas estão jogando sobre os trabalhadores todo o ônus da crise. Por exemplo, essa emenda constitucional 95, que por 20 anos o gasto público só pode ser reajustado pela inflação. Então, ouvinte, preste atenção no que eu vou dizer. Veja agora, como é que está o posto de saúde. Os juros, o pagamento de juros não tem teto nenhum, certo? Não tem teto, é teto solar. É teto solar. Teto solar. Então, vocês vejam, você que está nos ouvindo, como é que está a situação da saúde do país. O ano que vem é no máximo a inflação deste ano, que é 3,8%. Então, a educação é a mesma coisa, há um desmonte das políticas públicas. Isso faz parte de uma concepção, que é empurrar esses serviços para a sociedade pagar com mercadoria. Quem tem renda paga, quem não tem está fora. Nós vamos voltar a um modelo de exclusão social, de retirar direitos sociais e de aumentar o custo para o salário de políticas públicas que deveriam ser supridas pelo Estado brasileiro. O Paulo Moreira Leite. Opa, gostaria de falar um pouco sobre isso. Eu acho que esse vai e volta do governo, ele reflete um debate técnico, mas que também tem um componente político muito forte. O fiasco do governo em controlar as contas, cuja origem se encontra, é uma coisa muito simples, acho que tem uma causa inicial básica. É a recessão que o governo jogou no Brasil, cai o crescimento, caem os impostos e, evidentemente, as contas não fecham e ficam completamente deficitárias. Ou seja, uma responsabilidade clara e óbvia do governo nisso. Mexer com, aumentar impostos hoje, significa correr um risco político. Porque os impostos, eles são, o imposto de renda, que era uma ideia que havia aí, né? Ele é arcado por pessoas que têm alguma influência, algum poder de barganha, algum poder de pressão política. Portanto, o governo já não pode fazer isso. Outra medida seria você mexer, que é uma medida mais do que necessária, que é com lucros e dividendos. O Brasil e a Lituânia são os dois únicos países, a Estônia, são os dois únicos países do mundo onde não se cobra sobre lucros e dividendos. O que faz com que 15 mil contribuintes brasileiros sejam entre assim, tem uma parcela da renda que chega a 1/3 da renda total do país por causa disso. Ou seja, a desigualdade não só ela existe, não é só estrutural, como ela se alimenta ano a ano, quando essas pessoas não pagam imposto de renda, que a maioria das pessoas precisa pagar. Mexer com isso, porém, é sempre um risco. Num governo que tem uma popularidade de 5%, que não cai, porque consegue comprar votos no Congresso desses métodos que nós sabemos, e qualquer mexida desse tipo pode gerar uma reação política imprevisível. Essa tragédia que está se montando no Brasil já foi vivida na Inglaterra no final do reinado da Margaret Thatcher. Eu já falei isso aqui uma vez e estou falando de novo. Quando a Margaret Thatcher quis consertar finanças inglesas que estavam quebradas por uma aventura como a Guerra das Malvinas, por subsídios que ela dava, por proteção, por isenção que ela dava à indústria, as camadas mais ricas, simplesmente ocorreu uma insurreição. 300 mil pessoas tomaram as ruas de Londres e semanas depois a Thatcher teve que ir embora. Essa questão assim, não é dessa forma, não é dessa maneira, ninguém vai copiar nada, não é que está dizendo isso, mas é o seguinte, o descontentamento está atingindo um nível muito grande. Hoje, por exemplo, andando aqui pela Paulista, eu já vi na porta da Fiesp o velho Pato Amarelo. Claro que o Pato Amarelo é o presidente da Fiesp que fez a campanha do Pato e agora não quer pagar o Pato. Agora, o fato é que é o seguinte, é muito grande isso. Então, mexer nisso significa dar um tiro no pé. Então, há um problema, assim, que é a irresponsabilidade fiscal combinada com a responsabilidade política. Alberto Vilas. Eu enxerguei essa bomba, né, que explodiu ontem aí, que foi apagada rapidinho,
como uma atitude tosca do governo. Ele tem feito isso, né? Parece que é um balão de ensaio, assim, acorda de manhã, a gente acorda de manhã com a notícia assim, olha, pode aumentar o imposto de renda. Aí vê o que acontece, vê como é que é a reação. Aí a reação é negativa, daqui a pouco, não é bem isso não, a gente não quer isso não. Sabe, parece que aquela família, assim, que o pai vira para a mãe e fala assim, olha, fala com as crianças aí que a gente não vai mais para a praia no final de semana, vê a reação deles. Se vocês acharem que tudo bem, a gente não vai. Eu enxergo um pouco assim, né? É uma coisa, parece que é uma brincadeira, né? Assim, agora, eu acho que eles fizeram uma festa, gastaram uma fortuna para comprar os deputados e agora estão precisando de dinheiro. Daqui a pouco alguém vai ter ideia lá, assim, que tal a gente pegar R$100 da carteira de cada brasileiro? E aí qual a reação? A reação, não, desistimos já, não vai ser isso. Tomar só 80. É uma loucura, eu né? acho, Alberto, que o governo Temer tem um paradoxo. Quanto mais impopular ele é, mais impopular ele precisa ser para poder sobreviver. Porque a lógica desse governo é retirar direitos, reduzir as políticas públicas, reverter o processo de inclusão social e de combate à pobreza que estava em curso, para liberar recursos para as práticas tradicionais, o pagamento de juros, algumas áreas de investimentos que foram evidentemente prejudicadas pela recessão. Então, a lógica, e manter uma base empresarial, sobretudo financista, que é o que sustenta esse governo, e o controle sobre a Câmara, que ele faz para as liberações das emendas, e não são só as emendas, o pessoal fala 13 bilhões e 900 milhões que foram liberados. Você libera recursos para deputado por dentro do Ministério, que não aparece como emenda. Não é só a emenda é só a camada superficial, né? Porque o deputado vai lá no Ministério da Saúde e leva ambulâncias para distribuir, ou posto de saúde, etc. Então tem uma parte que não é visível, e o nível de controle que esse pessoal está tendo sobre áreas estratégicas, perdendo todo o sentido de política pública. Numa hora que você está cortando o gasto público e cortando de forma muito severa, você distribuir através de uma forma paroquial os poucos recursos que o Estado tem, aumenta o custo social. Você não tem critério técnico para repassar os recursos, você não tem uma visão republicana de quais são as prioridades, você está moldando todos os interesses aos golpistas que trabalharam no parlamento e fora dele para essa lógica. Então, esse governo tem esse paradoxo. Quanto mais impopular ele é, mais impopular ele precisa ser. Porque ele precisa continuar cortando direitos e aprofundando. Você vê, a insistência na reforma da Previdência agora. A reforma, além da emenda constitucional 95, a terceirização, que existe há 40 anos no Brasil, nunca permitiu que você taxasse as atividades fins. Não faz o menor sentido o banco poder contratar bancário terceirizado. Por que isso? Para quebrar o contrato de trabalho, para eliminar os direitos que tinham sido conquistados. E a reforma trabalhista, ela mexe em mais de 120 itens fundamentais. Por exemplo, o contrato agora, ele não tem mais uma jornada de trabalho. O patrão pode pagar você pelo tempo do trabalho, a partir de novembro, pelo tempo que você trabalhou. Não existe mais justiça no trabalho. Você só pode entrar na justiça do trabalho um ano anterior. E o patrão tem o direito, todo ano, de pedir a quitação do contrato de trabalho para o empregado. Então, você destruiu o piso que existia no mercado de trabalho de direitos. Tinham reformas para ser feitas, sim, um sistema mais moderno, negociação política, mas preservar direitos essenciais que foram simplesmente revogados. Agora então, tem uma área por que isso você... vai vir, eu acho que virão novas medidas para transferir o custo do golpe, custo fiscal desse golpe, que é imenso, porque parte desse custo começa nas pautas bombas lá de trás, nas exonerações desnecessárias e exorbitantes, na lógica... Agora, as exonerações... justiça seja feita, elas começaram no governo Dilma. Verdade, 4 setores. Elas começaram no então, mas governo o Dilma. projeto eram 4 setores O que me parece que hoje a avaliação que se faz é que essas desonerações foram um passo equivocado. Mas eram 4 setores, que eram setores com grande impacto no emprego. Era na área de novas tecnologias a parte de software, para você poder competir internacionalmente. Têxtil, que é um setor de muito emprego. Automobilístico. O setor de calçados. E o que aconteceu? Quando chegou no Congresso, eles expandiram para 150 setores. O governo Dilma mandou um segundo projeto, reduzindo para 16 setores. Eles novamente não permitiram ampliar. E o governo Temer também está tentando e não vai conseguir. Porque os lobbies empresariais que se organizam no Congresso com muita eficácia, agora eu ouvi falar do refis. As pessoas não entendem o que é o refis. O refis é uma anistia fiscal. Não, então, calote, perdão aos caloteiros. Perdão aos caloteiros. O que está acontecendo? Como os empresários controlam o Congresso, tem um peso muito grande no Congresso, uma influência muito grande, o refis é uma pauta estratégica, eu não pago hoje, amanhã vem o refis.
Então, parte dessa queda de receita é o refis. Não, e Porque não você vai paga... criando- Não paga, e quando vai pagar, Por que, você cara? paga muito menos do que deveria Paga ter. muito Não é com menos, multa, você não é com- parcela em 180 meses, você Não, parcela... e agora está acontecendo um fenômeno que eu li, inclusive, nos jornais ontem, que é mais interessante. O cara espera o refis, mesmo com o refis, ele não entra no refis, porque ele sabe que depois desse refis vai vir um refis ainda novo melhor. refis. Um novo refis. Vão querer pegar o então, resto o cara da- vive de refis. Então, eu me lembro... Agora, o sujeito que deve o cartão de crédito, que deixa de pagar o aluguel, em um mês, ou ele está na rua, ou ele vai para o Serasa, para o SPC e tudo mais. Agora, o cara que deve 20, 30, 100 milhões Não, e fizeram o Tesouro, na ele votação. fica esperando o refis. Na votação, Na votação agora, para abrir a investigação... Era para arrecadar 13 milhões com o refis e com as mudanças vai arrecadar 500 milhões Não, de e não é reais. só que vai arrecadar, o que É o deixa troco. de arrecadar, que é o passivo fiscal que aquela empresa tinha. Quer dizer, arrecada muito menos, isso vai para as calendas e você vai criando uma cultura de não Agora, pagamento. veja, Que é muito você grave. falou uma coisa- Agora, e abrir a perspectiva de um refis para a agricultura, que é um dos setores melhor posicionados na crise. Porque as exportações agrícolas continuam muito fortes, não teve uma queda importante de preço nessas commodities, é mais minério, petróleo, etc. É um setor que teve uma super safra, a chuva do ano passado foi muito abundante, reequilibrou a capacidade de produção agrícola, um setor muito moderno. Não faz o menor sentido esse setor deixar de pagar os seus impostos, que já é desonerado, as exportações São são completamente desoneradas. para você transferir essa carga tributária para os setores que estão mais atingidos Agora, pela você crise. falou uma coisa assim, que o governo não vai escapar de medidas fiscais. Eu queria que seria bom, então, explicar para simples. o nosso ouvinte, que é o seguinte, eles anunciam, eles voltam, fazem esse jogo de esconde-esconde, mas uma hora eles vão ter que vir para cima. Por quê? Então, eles estão presos numa camisa de força, porque eles construíram um discurso que levou ao afastamento da presidenta Dilma sem crime de responsabilidade, que eram as pedaladas fiscais, ou seja, as dificuldades fiscais e o esforço do governo de manter as políticas públicas, manter o emprego, manter a renda, manter a educação, saúde, algumas áreas estratégicas na crise. A exemplo do que nós fizemos em 2009, foi a justificativa do golpe. Essa foi a justificativa do golpe. Bom, o déficit primário para esse ano, que está programado, que foi aprovado... Explica um pouquinho, porque essas coisas a gente sabe mais ou menos de tanto ler jornal, mas o nosso ouvinte, coitado, está completamente perdido com o déficit primário e tudo que ele lembra no superávit primário, assim, de balanço de pagamentos, Então, o déficit primário vem a ser... Você que é professor, tem facilidade de o explicar. gasto, o Estado, ele tem o gasto e tem uma receita. O déficit primário são os gastos, quando os gastos superam as receitas fiscais naquelas atividades de investimento e gasto público. Receitas fiscais, Isso ou seja, não a arrecadação não entra o pagamento de juros, que é o maior componente da dívida, né, nesse cálculo. Então você precisa fazer um superávit primário, ou seja, gastar menos do que se arrecada, para poder ajudar a pagar a conta de juros e não permitir que a dívida pública cresça. Então essa é toda a lógica da gestão financeira. Então, como tem uma crise fiscal, uma recessão, tudo isso que nós estamos dizendo, o governo é obrigado, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, a apresentar um déficit que é aprovado pelo Congresso. E tem que cumprir aquele déficit. Se ele não cumpre aquele déficit, ele incorre no crime de responsabilidade fiscal. Nós tivemos superávit primário no governo Dilma, em todo o primeiro governo, e no segundo governo, 2011, 2012 e 2013. Em 2014, com a queda das commodities, com a recessão, sobretudo com a seca, mas principalmente com a queda dos preços internacionais, houve uma perda de receita e você teve um déficit. Eles usaram este argumento do déficit, que não teve medidas que foram tomadas emergenciais, sendo que eles bloquearam a agenda do Congresso para reajustar o déficit primário em 2015 e 2016. Em 2016, a Câmara não funcionou até o impeachment, até maio. Nenhuma comissão foi instalada, nenhuma discussão era permitida. E o que todo mundo que acompanha as finanças públicas sabe hoje, todos os especialistas e jornais publicam, a conta não fecha. Não há como chegar no final do ano com um corte, um déficit de 139 bilhões. Tem um buraco aí de 50 bi. Então, ou eles vão aumentar imposto, como já fizeram, dizendo que não fariam, porque uma das razões do golpe é que nós não faremos aumento de imposto. E a Fiesp... Era contra o governo gastador, a contra Fiesp esses não tinha um patinho escondido dentro do prédio como tem agora, não. Tinha pato no Brasil inteiro, distribuía pato no Rio de Janeiro, em Brasília, se mobilizava, fazia uma campanha, etc. Assim, que não, agora é uma coisa Era uma assim, pataquada. Virou um pintinho assim, piu-piu, né? Aquele pato que fazia todo aquele escarcel, está bem caladinho, engoliu o momento que foi feito
e não se mobiliza contrário, o que mostra que aquilo era mais um pretexto político para justificar um afastamento de um projeto que eles sempre discordaram. E que é um erro histórico. Eu acho que cada dia nós estamos vendo o retrocesso e o custo que esse golpe teve. Custo. Porque parte dessa conta foi o golpe. E é a manutenção de um governo que não tem legitimidade, não tem credibilidade, não tem apoio popular e precisa e tenta retirar cada vez mais direitos e destruir conquistas que foram feitas ao longo da história. O Mercadante falou uma palavra aí que me impressionou muito, porque me impressionou mais uma vez, porque amanhã a gente faz um mês, né, que está no ar o Contraponto, e não tem um programa aqui que a gente não fala pelo menos umas 5 vezes na palavra desmonte, né? Qualquer pessoa que senta aí, a gente aqui, é uma coisa que está no ar, assim. Então eu já começo a ficar com dó do próximo presidente, que vai ter que montar o país. Porque o que está acontecendo é exatamente isso. Essas trambicagens aí, tem um desmonte do país que é muito assustador, né? Inclusive, eu queria que você falasse um pouco sobre a questão da educação, porque a educação foi um dos grandes legados dos governos anteriores ao governo Temer, e que hoje passa por um processo de desidratação que está chegando, assim, quer dizer, as coisas mais elementares. A universidade vai fechar, FIES está sendo comprometido, ProUni comprometida, bolsa do CNPq cancelada. O que você está achando que está se fazendo com a dela? Está preservando alguma coisa ou a coisa está sendo liquidada? Nós somos um país de um atraso educacional muito grande. Dá um exemplo simples. As primeiras universidades europeias, Bolonha, Paris, Cambridge, são universidades que foram criadas ali no século XI, entre 1000 e 1100. Mesmo na América, você pega Harvard, por exemplo, é de 1648. Na América Latina, no século XVII, nós tínhamos 19 universidades na América Latina e Espanhola. No século XVIII, 35 universidades. A primeira universidade brasileira é de 1920. Então, são 8 séculos de atraso em relação à Europa e pelo menos 100, 200 anos em relação a outras universidades da própria América Latina. Os portugueses deixaram grandes contribuições no tamanho do território, enfim, uma identidade nacional, etc. Mas, nessa questão da educação, eles queriam que a elite fosse formada lá em Portugal, na matriz, tanto que quando a República foi formada, todos os ministros tinham sido formados em Coimbra. 2.500 dirigentes brasileiros foram formados na Universidade de Coimbra. Então, essa lógica atrasou muito. E em 1920, quando nós criamos a primeira universidade, em seguida a USP, em 1934, nós tínhamos 75% da população analfabeta. Nós entramos no século XX com 75% da população analfabeta. Então, o Brasil tem um atraso histórico muito grande na educação. Vou dar o exemplo da universidade. Você falou do FIES. Nós chegamos no governo, tinham 3.400.000 estudantes na universidade. O governo anterior tinha feito uma expansão forte no setor privado, mas sem inclusão social, sem que os mais pobres pudessem ascender à universidade, mas tinha feito algum esforço. Nós saímos do governo com 8,5 milhões de estudantes universitários. Nós colocamos 5 milhões de estudantes a mais. Mas colocamos o saldo, isso... Só para repetir, o saldo foi 5 milhões a mais. De matrículas a mais. Isso no período de 2003 a 2016. Certo. Tá. Só para... A 2015, porque 2016 manteve esse nível. Até 2015. Nós saímos de 3 milhões e 400 para 8 milhões e meio. Foram um conjunto de políticas públicas articuladas e complementares que permitiram isso. Primeiro, a criação do Enem, ou seja, uma régua republicana de acesso às universidades públicas. Todos terão a mesma chance, não precisa sair pagando, porque no passado, o sujeito que tinha dinheiro pegava o avião, saía pagando e fazendo vestibular em cada estado, em cada universidade pública. Agora não, é um exame só, todos podem fazer. Bom, quantas matrículas apareceram no Enem? 8 milhões, 9 milhões. Quantos concluintes tem do ensino médio por ano? 2 milhões e 200 mil. O que são esses 8 milhões que aparecem lá? São 16 milhões, 800 mil brasileiros que terminaram o ensino médio e não conseguiram ir para a universidade. É o estoque, é o passado, é a demanda reprimida que nós temos para a educação superior. Porque vaga para os que concluíram o ensino médio você tem. Só que tem um estoque histórico, porque não foi atendido no passado, que está disputando essas vagas. Bom, esses 8 milhões de inscritos no Enem, que vão fazer o Enem para tentar uma vaga, é um trem que depois entra num Fusquinha, numa Kombi e numa van. O que é o Fusquinha? É o SISU, são as federais. Que são mais ou menos 300 mil vagas. Você faz um processo de seleção, são as melhores universidades, é a mais disputada. Em seguida, você tem o ProUni. 1.700.000 bolsas que já foram concedidas.
As universidades que são não lucrativas, que têm isenção fiscal, que não são lucrativas privadas, dão uma bolsa de estudo em contrapartida da isenção que receberam. Com isso, você permitiu que os mais pobres pudessem entrar. Eles têm que ser oriundos da rede pública, tem um critério de renda, enfim, você conseguiu aí abrir um espaço importante. E o FIES, 2.300.000 financiamentos, que é um financiamento a juros baixos, e diz o seguinte, mas o custo é muito alto. É alto. Sabe quanto os Estados Unidos já concedeu de financiamento para estudante na universidade? 1,3 trilhão de dólares. Lá o prazo é 30 anos para pagar. Esse trilhão? E na crise, acumulado na história da educação americana. Certo. Na crise de 2009, eles aumentaram 40% do financiamento e ampliaram o prazo. Por quê? Mantém o jovem estudando. Ué, ele tem como ir para o mercado de trabalho, é muito mais inteligente que ele volte no momento seguinte, com uma boa formação, e pague esse financiamento ao longo da vida, do que simplesmente você cortar o financiamento e criar essa juventude neném, que nem trabalha e nem estuda. E é menos no Brasil, é menos de 3% da dívida do crédito público já ofertado. O que o Estado já ofereceu de crédito, contando o setor imobiliário, agricultura, construção civil, que tem o estoque de crédito concedido, é 1,7 trilhão de reais. O FIES é menos de 3% do volume total de estoque. Então, é uma perversidade social. E é uma coisa inacreditável. Eu passei 13 anos lutando por cotas na universidade. 13 anos no parlamento lutando. Nós aprovamos quando era ministro da Educação em 2012. Dizendo o seguinte, a metade das vagas agora nas universidades públicas serão para os estudantes da escola pública. Por que isso? Porque os estudantes da escola pública no ensino médio são 87% da matrícula. Eu vou repetir, 87% dos estudantes que estão fazendo ensino médio são de escola pública. Nós estamos dizendo que metade das vagas, 50%, serão para eles. É muito razoável. Como eles são muito mais alunos do que o setor privado, que tem 13% das matrículas, os melhores alunos da escola pública, nós sempre defendemos isso, são tão competitivos quanto os melhores das escolas privadas. Tanto que a diferença de nota é cada vez mais próxima no ingresso e na saída a nota é a mesma. Quando eles terminam o curso, foi feita uma pesquisa, 1 milhão de ENAD, que é aquele exame que a gente faz ao final do concurso, do curso de graduação, a nota é a mesma e no ProUni é maior do que os pagantes. Bem. Então, eles perderam o debate de cota. Perderam. Agora Harvard, porque o Trump, que tem a cabeça parecida com muita gente aqui do golpe, o Trump veio com o seguinte, que ia entrar com ações com quem a universidade fizesse ações afirmativas. Aí Harvard, MIT, a maioria dos estudantes são produtos de política de ação afirmativa. São negros, são imigrantes, são hispânicos. Por que isso? Pela diversidade. Já tem pesquisa mostrando que a riqueza da diversidade. O importante agora é o seguinte, com esse desmonte de que falou, a gente falou, voltando na educação, isso aqui você está falando do passado. Agora, como é que está? Porque a gente só vê gente assim, crédito sendo cortado, pessoas cancelando matrícula, universidades muito grave. Vamos falar assim, para o pessoal ver o tamanho. Entendeu? O tamanho do desmonte. Primeiro, em relação, vamos começar então de baixo para cima. O primeiro programa que está totalmente paralisado é a construção de creches. Quando nós chegamos no governo, a idade de escolarização obrigatória era de 7 a 18 anos. 7 a 15 anos obrigatório. O aluno tinha que fazer o ensino médio até 18 anos. 7 a 17. Ele tinha que estar na escola. Nós reduzimos para 6 e o Plano Nacional de Educação está... De 7 e 6... obrigado a entrar com 6 anos. Tá. E agora, a partir de 2016, com 4 anos. Isso seria, né? É obrigado. Não, é lei. Lei, tá, mas é lei obrigado. Elaborada... O pai tem o direito de entrar na justiça contra o prefeito se ele não oferecer a vaga na creche. Tá. Então, o direito está na lei, está no Plano Nacional de Educação. Bom, por isso, o MEC fez um grande esforço de expansão de creches. Porque há uma literatura, o Heckman, por exemplo, ganhou o Prêmio Nobel de Economia, ele mostrou que os alunos que fazem creches e os que não fazem, especialmente na pobreza, ao longo da vida, pegou um histórico de 30 anos, tem um desempenho muito melhor. Porque a creche. Porque toda a formação cognitiva, é o momento que a criança está descobrindo a percepção do mundo, ela está ouvindo, cheirando, vendo, etc. Então, não só para o letramento, para a alfabetização, mas para tudo mais, a inteligência emocional se forma naquele período. Então, a creche, a pré-escola é fundamental. Nós construímos 6 mil creches, deixamos engatilhado e encaminhado mais 2 mil creches. Eles pararam o programa de construção de creche. E estão reduzindo recursos numa área que é estratégica. Nós fizemos um programa que era a alfabetização na idade certa. 300 mil professores alfabetizadores, porque até 8 anos de idade, 22% das crianças não aprendem a ler. 34% não aprende a escrever, o que deveria, e 53% não aprende a matemática que deveria no Brasil. Onde estão essas crianças?
na pobreza. Nordeste, norte e periferia das grandes cidades. Basicamente. Então você precisa formar esses professores e dar um apoio maior aonde tem mais dificuldade. Se a criança não aprendeu a ler e escrever, nada mais ela vai aprender na escola. Então a prioridade é aprender a ler e escrever, dominar a matemática e o português. São dois instrumentos fundamentais na vida pública. Eles retiraram recursos desse programa. Nós fizemos na educação fundamental mais educação. A gente consegue quantificar as Eles cortaram esse ano, o corte que já está implementado é de 4 bilhões e 600. No orçamento de 2017. Do MEC. Não, mas cortaram 4 bilhões no orçamento de 32. Quase 10%. Mais que 10%. Vamos pegar a universidade, eles cortaram 18% do custeio e 40% do investimento. Custeio é salário, é operação? Custeio é operação. É mais serviços terceirizados, água, luz, você vê, manutenção. Começa a faltar luz, começa a faltar... E proibiram contratação de novos professores. Como o sistema estava em expansão, por exemplo, o aluno entrou em medicina no primeiro, no segundo, terceiro ano. São 6 anos. Se você não contratar os professores no ano seguinte, você vai interromper. Vai ter um colapso. O que os reitores estão falando, que as universidades vão começar a parar em setembro, vão. Aí eu vi a declaração das autoridades do MEC dizendo o seguinte, não, é um problema de gestão. Não é um problema, pode ter problema de gestão específico, mas é um problema de um corte que é incapaz de sustentar o que já existia. Então nós podemos ter situações muito graves. As universidades não vão conseguir pagar a partir de setembro, por exemplo, os serviços terceirizados, segurança, limpeza, que são coisas que já estão viraram coisas estruturalmente importantes. Não, a universidade não funciona sem esse serviço. Como é que pode funcionar sem a limpeza dos banheiros, das salas de aula, sem a segurança do campus? Então, eu estou pegando onde é mais visível o problema, mas esse problema está em toda... Eles acabaram, por exemplo, com o Pronatec. Por que nós aceleramos a formação técnica profissional? Fizemos 9 milhões e 400 mil matrículas em 5 anos. E nós deixamos assinado um acordo com o Sistema S. Como havia uma crise fiscal, o Sistema S ia aumentar as matrículas, nós fizemos um acordo de gratuidade. O que é Sistema S, Luiz? Senai, Sesc, Senat, Sebrae. É um sistema sustentado por contribuições. De folha de pagamento. De folha de pagamento sobre o salário dos trabalhadores, paga administrado por entidades empresariais. Por entidades empresariais. Exatamente. Todo mundo paga na folha de pagamento para esse serviço de formação técnica profissional que começou ali nos anos 40. Então, antes não havia a obrigação do Sistema S, do Senai, de dar vagas gratuitas. Nós fizemos um acordo, 2/3 das vagas tem que ser bolsa gratuita. E estão cumprindo esse acordo? Estão cumprindo, isso é fiscalizado. É fiscalizado. Não, isso estão cumprindo. O que nós fizemos foi um aumento desta exigência no momento de crise fiscal. Olha, nós pusemos mais recursos na formação técnica profissional, agora vocês aumentam os recursos. Estava assinado o acordo, eles abandonaram o acordo, não fizeram e paralisaram, que é muito também uma coisa desse governo, destruir a memória do passado. Tentar... E educação não é assim, cada um vai lá e põe um tijolo. Melhora, aprimora, organiza. Tem que ser política de Estado, não é política de governo. Então, por que o Pronatec é fundamental? Porque nós estamos vivendo uma revolução tecnológica. As novas tecnologias, ciência, inovação, são fundamentais na competitividade. Os cursos técnicos profissionais são cursos mais curtos, portanto, mais ajustados às inovações, e você pode criar um itinerário de formação ao longo da vida. Então, é muito importante manter a formação técnica profissional. Ela é complementar, principalmente, a formação regular, para que o estudante faça o ensino técnico e faça o ensino regular e possa fazer opção ao longo da sua carreira. Então, terminar com o Pronatec é uma coisa criminosa. Vamos pegar o PIBIC, Programa de Iniciação à Ciência, que é um programa de iniciação científica, é um programa que existe desde 1951. Vou repetir, é um programa que existe desde o início do PIBIC. PIBIC, Iniciação Científica. Nunca houve interrupção dessas bolsas. Você pode ter uma redução, mas nunca houve interrupção. Eles estão interrompendo o programa. Bom, isso aí são os melhores talentos da universidade e da juventude que vão formar. Eu vi um discurso uma vez do Obama. Então, eles estão fechando o programa. Estão fechando. Não, interromperam o programa. Interromperam, fecharam o programa. Não estou falando nem do Ciência Sem Fronteiras de Bolsa no Exterior, que eles interromperam. Eles já acabaram com o programa. Mas estou falando de um programa aqui, que são os de Bolsa de Iniciação Científica. O Obama, uma vez, quando fez o Estado da Nação na crise de 2009, ele foi no Congresso americano e falou o seguinte: nós estamos com um avião muito pesado, tem carga demais nesse avião, nós vamos ter que jogar a carga fora para o avião chegar no destino, porque a crise é muito grave fiscal que nós estamos atravessando os Estados Unidos. Mas nós não podemos jogar o motor do avião fora, as turbinas fora, senão a gente não chega. E a turbina é o quê? Educação, ciência, tecnologia e inovação. Essas áreas estão preservadas e nós vamos dar prioridade na crise.
E acho que a visão deles estava absolutamente correta, porque são essas áreas hoje que impulsionam o crescimento futuro. Se nós não avançarmos na educação, se nós não avançarmos na ciência, na tecnologia e inovação, nós não temos como ser competitivo na agricultura, nos serviços, na engenharia, na indústria, porque cada vez é mais exigente a inovação tecnológica. Nós estamos vivendo um novo paradigma tecnológico. Então, esse setor tinha que ser preservado. Eles não só estão tirando a educação de forma brutal, e nós deixamos uma fonte nova de financiamento, que era os royalties do petróleo. E o Fundo Social do Pré-Sal. E essa direita que dizia que não tinha pré-sal, que não precisava do marco regulatório do pré-sal, que era uma ilusão dizer que tinha petróleo lá a 7.000 metros de profundidade, na bacia de Santos, etc. Hoje tem que reconhecer que a produção do pré-sal é maior do que a pós-sal e é maior do que o que nós tínhamos quando chegamos ao governo, 1 milhão de barris dia. Então, o pré-sal hoje é a força motriz da Petrobras e a grande disputa estratégica de reservas. Por isso que eles querem privatizar, por isso que eles querem desmontar a Petrobras, por isso que é uma energia não renovável que tem uma grande disputa estratégica. Mas metade do Fundo Social do Pré-Sal, isso precisa ser levantado, não está indo para a educação, porque está tendo um crescimento brutal dessa receita. Então, nós fizemos um modelo de financiamento para tentar preservar essas áreas. O governo Dilma gastou 54 bilhões de reais durante os 5 anos, acima do piso constitucional, que é 18% da receita. Quando nós saímos em 2016, em 2015, nós estávamos comprometendo 24% da receita pública com a educação, e não os 18%. Posso fazer uma pergunta? Uma pergunta que você vai responder, o ministro... É que a gente tem um ministro que fala pouco, né? Então é assim, muito... Não, ele vai responder no próximo bloco. A gente não está podendo falar, então a gente pode falar. Você vem aqui, tem que falar mais. Tá bom. Eu estou com uma demanda reprimida também no debate. Não, me comprometo o seguinte, quando a gente voltar no intervalo, o Paulo tem o direito a fazer a pergunta. Tá? Vamos agora só lembrar que você pode assistir ao vivo, acessar os programas anteriores do Contraponto no endereço www.facebook.com/programa Contraponto Trianon. Repetindo, www.facebook.com/programa Contraponto Trianon. Fazer perguntas, comentários ou dar sua opinião, use o nosso WhatsApp 11 99583 9700, 11 99583 9700. E para ouvir o programa no seu computador ou smartphone, vá ao endereço www.radiotrianon.com.br. Estamos aqui hoje com o ex-ministro da Ciência e Tecnologia, ex-ministro da Casa Civil, ex-ministro da Educação, mas ainda um brasileiro atuante, o ministro Aloysio Mercadante. Vamos agora a um rápido intervalo, mas antes disso, o nosso já tradicional, com a presença da Roseli, que veio nos trazer o nosso café, a nossa água, para que a gente possa continuar o debate. O nosso momento musical, com Alberto Vilas. O nosso tem 2 L's, enquanto da concorrência só tem plural. E é plural. Hoje a gente vai fazer 2 homenagens aqui no nosso momento musical. A primeira vai para o prefeito de São Paulo, João Dória, que foi a Salvador e voltou chocado. MC Pinto cantando o Funk do Ovo. Olha a forrozinha. Olha a forrozinha. Ele que escolhe? Olha a forrozinha. Até cada vez melhor. Pegou, né? Pegou um pique. Ele deixa olhar e fazer. Olha a forrozinha. Que o povo adora. Passando na sua rua, vendendo ovo e garoto. Não tem debate. Tem ovo de vermelho. Tem ovo de codó. Agora tá bom. Obrigado. Sabe aquele assim, aquele anúncio, que são anúncios quando era criança, lá no Deixe-me Gritar, sabe aquela coisa assim que era clipe, sei lá o que é. Você realmente está com a demanda reprimida. Mas está a resposta muito longa, uma hora. Não tem poder. Sabe? Eu vou por exemplo, quero te perguntar. Porque é um programa que é super importante. O programa, assim, tem várias coisas que já estão destruindo, né? Que é uma coisa como se fosse uma coisa elitista. E, sabe, é interessante explicar isso. E é perguntar sobre as Olimpíadas também. A gente está vendo bem a Olimpíada e isso é um salto do povo. Essas Olimpíadas, coisa que a gente não caía bem, a gente muito bem. Como Olimpíada, nós estamos bem. Depois você quer estar assistindo a reforma política, falando, não,
Universidade Paulista Unip é a preferida do mercado de trabalho. 5 anos consecutivos, ninguém universitário confirma. Unip é a universidade particular preferida dos que contratam em todo o Brasil. Eu já não sou o Qualidade e maior. empregabilidade realmente comprovadas. Agora tá bom. Então, pra quem vê o pelo Usa a nova opção da torcida rubro-verde. De segunda a sexta-feira, das 8 às 9 da noite. Todas as notícias da Portuguesa de Desportos. O único clube sem rejeição no Brasil. Apresentação Antônio Vidal. É importante negociar. São 3 milhões de acessos. E a Flávia disse que tem uma pergunta para fazer. Você falou? Não, passa por aqui, Binho. Pode ser? Não, programa. Metrópole em Foco. Jornalismo ético e responsável. Vamos discutir São Paulo, a cidade que queremos, seus problemas e soluções. De segunda a sexta, das 10 às 7. Não está sendo compartilhado. Parece que não está sendo compartilhado, não tem espaço na sua página, talvez. Não, eu não tenho página, não. Não, alguma. Não, eu não tenho página. Não, eu só divulguei. Oi, gente. Oi, ouvinte Trianon. Um abraço a todos vocês. Aqui quem fala é o Lucas Neto. Ouça diariamente, das 11 ao meio-dia aqui na Trianon, o programa O Melhor para a Melhor Idade. Um programa diário direcionado para a terceira idade, para a idade, e para aqueles que fazem parte do seu dia a dia, gravitando em torno dessa crescente faixa da população. Médicos, psicólogos, nutricionistas, professores de educação física, prestadores de serviços, artistas, homens públicos, cultura, lazer, turismo, esporte. Um programa de utilidade pública e prestação de serviços. Espalhe, divulgue. Contamos com a sua audiência e participação. O melhor para a melhor idade. Diariamente, das 11 ao meio-dia, aqui na Trianon. Plano de saúde especialista em pessoas. Informe-se 0800 7722 7722 ARS 30.214-7. Não, vai descer na Paulista, como é que desce? Ok. Eu vou falar com ele. Toda quarta-feira, a partir das 14 horas, pede passagem ao programa Sindicatos no Ar, uma apresentação de William Ribeiro, pois aqui o trabalhador fala. Parece que não gostam de pagar. Essa aqui é a verdade. Caloteiro, viu? A Justiça Eleitoral já está Um refis do golpe. Tem um refis. Faça o agendamento no site tre-sp.jus.br. Confira a documentação necessária e no dia e hora marcados, faça o seu cartório eleitoral. Não deixe para a última hora. A digital de cada um faz a diferença. Como mudar o rumo da educação no país e como transformar a realidade do jeito certo? Eu acho que tem que ouvir as pessoas. Precisa perguntar a opinião dos interessados. Tem que buscar o interesse da maioria. É o que o Ministério da Educação está fazendo. Ouvindo pais, alunos, professores, criou um novo ensino médio que já tem aprovação de 72% dos brasileiros. Eu aprovo. O que me dá direito a escolher meu futuro. E o MEC montou o Enem também, por meio de uma consulta pública com mais de 600 mil participações dos estudantes decidiram. Acabou o sufoco, agora as provas serão em inglês do Windows. O ensino básico vai ganhar uma base nacional comum curricular. A base de estudos básicos depois precisam aprender na escola. Foi construída com intensa participação da sociedade. Mais de 12 milhões de contribuições. É assim que garantiremos o direito de aprendizagem da atual e das futuras gerações. É o começo de uma grande mudança na educação. Acompanhe as mudanças em MEC.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal. Não é possível que você suporte E ele está fazendo o quê? Ele está de olhar nos olhos do que morre. O NB é à beira do colapso. Eles estão altas ralas hoje.
Ei, que tal você concorrer a diversos prêmios? É muito simples. Você que também ama animais, mande agora em qualquer horário, em todos os programas da Rádio Trianon, um WhatsApp para o número DDD 13 99688 7888 e responda a seguinte frase: o que os animais significam para você e o que mudou em sua vida. Pronto, mande o seu nome completo e a cidade. Concorra a estadias ao Hotel Três Marias em Peruíbe, um hotel em que você pode levar o seu animal de estimação junto. E mais, concorra a iPhone último modelo, moto 0 km e muito mais. Participando da promoção até o final do ano, estará concorrendo a esses prêmios. Oferecimento Projeto Anjinhos da Rua. Gostou? Então você também pode ficar ligado no programa Anjinhos da Noite, toda segunda e terça-feira, das 22h30 à meia-noite, aqui na Trianon. Saiba mais em projetoanjinhosdarrua.com.br. Agora, que é o Funaro, não sabia se eles fecharam. Eu acho que... Tá ligado? Eu acho Claro que eu tô! Rádio Trianon. Programa Contraponto. Todas as manhãs de segunda a sexta-feira, aqui na sua rádio Trianon AM, ao vivo com o jornalista Ricardo Melo. Voltamos às 8h49 com mais uma edição do programa Contraponto, que hoje conta com a presença do ex-ministro da Casa Civil, ex-ministro da Ciência e Tecnologia e ex-ministro da Educação, Aloysio Mercadante. Presença de Paulo Moreira Leite, Alberto Vilas, Flávia Rocha Mello em Brasília, todos sob a direção de Albino Castro. Vamos fazer, a Flávia quer entrar no debate, quer fazer uma pergunta antes dela entrar. Aí de Brasília, uma ouvinte nossa, a Thaís Fer, manda uma reprodução da capa do Correio Brasiliense de hoje, que é o jornal local mais importante de Brasília. E que tem muito a ver com a nossa discussão aqui sobre a parte de educação, que simplesmente é o UNB à beira do colapso. Hoje volta às aulas em Brasília, na UNB, e ninguém tem perspectiva de que a coisa possa ser solucionada até setembro, e em setembro simplesmente a universidade pode parar. E é uma manchete com letras garrafais, né? Não Garrafais. É uma notinha, não, é uma manchetona mesmo. É. Você mostra, por favor. A gente está fazendo a propaganda de graça para o Correio Brasiliense. Esperamos que eles retribuam, citando o nosso programa. Obrigado, Marcos Calço, nosso produtor. Flávia Rocha Mello, por favor. Eu queria perguntar para o ministro, porque assim, a gente está falando de ensino superior, mas como é que vai ser a chegada desses alunos ao ensino superior com essa reforma do ensino médio? E também com essa base nacional curricular, que nem gênero eles podem estudar mais. Né? A questão de gênero, não gênero da língua portuguesa. Gênero, menino, menina e todos os outros gêneros que existem. Está proibido pela base curricular. Como é que vai chegar esse aluno daqui a 10 anos na universidade? O Paulo Moreira Leite quer complementar? Eu queria retomar uma questão que um dos projetos mais ousados do governo Dilma foi o Ciências Sem Fronteiras, que foi mandar estudantes com bolsas para as melhores universidades do mundo, uma coisa que nunca houve no Brasil, e que era uma coisa restrita a famílias com dinheiro que podiam sustentar filhos lá fora, ou casos muito especiais, etc. O que aconteceu com isso? Qual o balanço que a gente pode fazer disso? A tragédia que representa para um país que estava disputando uma liderança, uma posição de ponta em na sua atividade acadêmica e profissional. Qual o balanço que a gente vai fazer desse desmanche? Bom, primeiro em relação à base nacional comum curricular, que eu acho que foi uma bela menção da Flávia, a base vários países já fizeram uma mudança curricular. O objetivo fundamental era assegurar o mesmo direito de aprendizagem para todos os estudantes de todas as escolas, de todo o território do Brasil. Isso orientaria melhor a formação dos professores e a produção do material didático. Foi um processo muito democrático. Nós fizemos, nossa gestão, uma consulta pública, inclusive pela internet, teve 12 milhões de contribuições, uma equipe de 116 especialistas, indicados pelas secretarias estaduais, municipais e pelo MEC, de pesquisadores e pedagogos, para redesenhar essa base. E entregamos, inclusive, ali no início de 2016, o texto final para o Conselho Nacional de Educação, como era a exigência do Plano Nacional de Educação.
A nova gestão chegou, suspendeu o encaminhamento e disse que ia fazer uma revisão. E fizeram uma revisão até agora só no ensino fundamental. No ensino médio eles ainda não apresentaram o texto. E no ensino fundamental fizeram alguns ajustes, tal, nada muito importante, mas o mais dramático foi exatamente isso que você falou. Eles tiraram todas as expressões que aquele movimento Escola Sem Partido, que na realidade é uma escola com partido, para impedir o professor de debater temas de política, de ter pluralidade, de ter a essência da formação, a liberdade do pensamento, do debate, da crítica, para que cada estudante possa fazer o seu caminho. Eles tiraram qualquer menção à questão de gênero. Ou seja, eles tiraram a homofobia da escola. O problema é que nós estimamos entre 7 e 8 mil jovens que vão para casa humilhados, com bullying, discriminados. Nós temos casos registrados de suicídio, exatamente por esse problema da dificuldade de compreender a sua sexualidade e não conseguir conviver com a discriminação e com o afastamento. Quando o prefeito Fernando Haddad fez um programa aqui de volta à escola para esses travestis e essa população de rua, no dia da formatura, o orador, ele falou que era um transgênero, ele falou assim, eu saí da escola o dia que jogaram gasolina em mim e os meninos ameaçaram tocar fogo. Ora, se a escola não tiver uma cultura de respeito, tolerância, de diversidade, né, de conviver com a diferença, ela não cumpre seu papel essencial. Então eu diria que foi um retrocesso muito grave. A do ensino médio eles não apresentaram, mas nós tínhamos feito um projeto de lei, 2 anos de discussão na Câmara e uma base para tirar essa estrutura enciclopedista do ensino médio. São hoje 13 disciplinas obrigatórias, dar mais liberdade, 70% seria obrigatório, mesmo direito de aprendizagem, e 30% seria opcional, com uma coordenação nacional. Eles fizeram de cima para baixo, interromperam esse processo, fizeram uma medida provisória, tiraram filosofia, sociologia, artes, educação física, entre outras mudanças, geraram uma insurreição, mais de 1.000 escolas ocupadas, greve, uma insatisfação generalizada no ensino médio. Depois tiveram que voltar para trás e aceitar um pouco o avanço que nós tínhamos construído, mas não está claro o que vai ser a base do ensino médio. Eles ainda não apresentaram a proposta. Então, eles falam da nova base, mas... Mas até propaganda do novo ensino médio. Mas a base que eles fazem propaganda foi o que nós fizemos. Eles não apresentaram ainda o texto final do currículo. Inclusive, os 12 milhões de contribuições foi na minha gestão, não foi na gestão atual. Que eles põem na publicidade. Exatamente. Mas como eu acho que a educação é política de Estado, para mim não tem problema. Eu quero saber que é o pai da criança. O problema é qual é a base que eles vão... O que eles vão mudar na base que nós apresentamos, de forma totalmente transparente. Se tiver escola aberta ainda, né? Porque do jeito que vai indo, estão fechando todas as escolas. Nas escolas do ensino médio, a grande responsabilidade são dos governos estaduais. 85% da rede são dos governos do Estado. Então, qual é o problema dessa mudança? Mas os estados não têm dinheiro. Não, mas qual é o problema da mudança curricular que eles estão propondo? 60% obrigatório e 40% livre. Só que esses 40% opcional, não há coordenação nacional. Cada rede faz o que quer. E dizer que é uma liberdade de escolha, não. Se é a rede que vai fazer os 40%, e não há uma discussão de quais são os itinerários formativos, ela pode fazer aquilo que de menor custo. Nesse momento, dizer que vai ter educação em tempo integral, não vai ter educação em tempo integral porque não tem recurso para isso. E muito menos, as redes vão contratar novos docentes, não tem concurso para novos, não estão conseguindo pagar o piso em muitos estados, em municípios, não pagam o piso salarial, que é um piso que cresceu fortemente, mas é R$2.000 para você ser professor. O piso de um professor universitário é R$2.000. R$2.200, né, arredondados. Era 950 quando nós chegamos. Nós tivemos um crescimento muito acima da inflação e, de fato, pressiona as finanças públicas. É muito mais barato que uma emenda no Congresso para votar por um presidente que é acusado de corrupção. Muito mais barato. Ali é o seguinte, a emenda obrigatória, que cada deputado tem direito, independente de votar, são R$10 milhões. Nós estamos falando R$2.000 por mês, R$2.200. E se você não valorizar o salário docente, você não atrai bons profissionais para a escola pública. Então é muito importante que haja uma recuperação progressiva, sustentável, precisa ter financiamento, não é uma coisa simples, a rede é muito grande, houve um aumento muito grande de matrículas, ampliou muito a rede pública, mas é importante que continue crescendo para você ter motivação de formação e de ter bons profissionais. Então, de fato, é muito difícil saber o que vai acontecer. Agora, essa equipe que está lá é contra o Enem.
Eles sempre foram contra o Enem. Por isso que quando a fala como é que vai ser o Enem, se eles puderem, eles acabam. Eles querem voltar à indústria do vestibular que tinha antes. Sempre foram contra o Enem. Mas essa propaganda que você falou que eles estão colocando no ar... Pera um pouquinho. Por que você falasse um pouco? Já estamos no passinho... Ciência Sem Fronteira. No Ciência Sem Fronteira, porque depois a gente precisa falar de política. Bom, Ciência Sem Fronteira... Nosso último bloco vai ser só política. Mas quando você vê o ranking das universidades brasileiras, hoje a primeira é a Unicamp, a segunda é a USP, a terceira é o FMG, o FRJ, depois o FMG, etc. O NB é nona. Você tem lá as universidades públicas lideram em todos os rankings. A principal dificuldade de nós disputarmos os melhores lugares do mundo é a internacionalização, que é um critério importante. Ou seja, que estudantes de outros países venham estudar aqui e que haja mais professores, pesquisadores dessas universidades em outros países. Porque a ciência, especialmente as ciências exatas, ela é uma ciência internacional. Quem está trabalhando na fronteira da ciência são pesquisadores, estão em vários países. Essas redes de pesquisa são muito importantes. Então, nós procuramos dar um choque de internacionalização com Ciência Sem Fronteira. Foram 100 mil bolsas, procurando as melhores universidades do mundo, tanto de graduação... E qual é o custo desse programa? Esse programa, 25%, deveria ser pago pela iniciativa privada. Inclusive, sim, mas setores, só para a gente ver... 3 bilhões de reais. Ano? Não, 3 bilhões de reais foi o programa todo, né? Foi o custo. Tá. Então, não é um programa assim, extraordinário. O MEC, se você pegar todo o custeio do MEC, todos os gastos, folha, etc., é um orçamento de mais ou menos 95 bi. É um esforço pesado. A ideia é que o setor privado entrasse com 25%, mas que traz um grande retorno. Eu vou dar um retorno. Né? A gente sabe que entrou com mais, né? Superou essa meta. Né? Os alunos que já voltaram, 25% foram fazer mestrado e doutorado. Nessas áreas de Ciência Sem Fronteira, porque não era qualquer área, eram basicamente as áreas tecnológicas, saúde, medicina, farmácia, etc. Eram áreas tecnologia da informação, computação, eram áreas onde nós temos mais deficiência, física, química, biologia, enfim. Esses alunos, 25% foram fazer mestrado e doutorado. A média nessas disciplinas era em torno de 4%. Então, os alunos voltaram com uma outra atitude, voltaram com mais compromisso com a ciência. Serão excelentes pesquisadores, tiveram a oportunidade de viver uma outra experiência. Além dos professores, o pós-doutorado, o doutorado, que é a área, nós aumentamos os cursos de doutorado e mestrado, a pós-graduação, em 107% nesse período. Entendeu? Nós mais do que dobramos a estrutura que nós tínhamos no país. Sim, e não adianta fazer essa visão que tinha antes, a falta de oposição. Não é ensino fundamental ou é pós-graduação? Não, é um sistema que tem que funcionar. E sem inteligência hoje, sem pesquisa, sem inovação tecnológica, o país não tem como sustentar, como já não está sustentando, as posições que nós vimos galgando na economia. Nós chegamos a ser a 7ª economia do mundo. E você precisa, para poder ter uma posição, um país desse tamanho, de mais preparo para a economia do conhecimento. O futuro da economia é o conhecimento, a ciência e a tecnologia. Cada vez mais. Se a universidade, se a pesquisa, se a ciência não forem orientados nessa direção, nós vamos perder a indústria, nós vamos perder na agricultura, nós vamos perder... Ficar um país cada vez mais dependente. Por que nós somos tão competitivos na agricultura? Por causa da Embrapa, por causa da pesquisa, por causa da ciência. Nós não tínhamos, no início dos anos 70, nenhum curso de agronomia no país. Hoje nós temos 300. Em veterinária é a mesma coisa. Então, toda a pesquisa, por exemplo, o cerrado brasileiro, por que nós dominamos o cerrado? Porque teve pesquisa. Então, a soja, o milho, a capacidade de exportação que nós temos, foi a pesquisa. O gado nosso todo hoje tem mapeamento genético, é um gado de ponta, nós somos o maior exportador de carne do mundo, então 20% da carne bovina, e somos segundo terceiro em carne suína, e segundo em frango. Então, tudo isso é pesquisa, é ciência, é tecnologia aplicada à produção. Isso vale para todo o setor industrial e para o setor de serviços. O Alberto Vira é um programa estratégico. Era só para fechar esse assunto, assim, quer dizer, essa propaganda que eles estão colocando no ar do ensino, eles estão vendendo um produto que eles não sabem qual produto que é isso? Não está pronto, porque não foi feita ainda a base. Qual vai ser a base curricular, eles não apresentaram até agora. E segundo, dizer assim, o aluno vai ter a escolha, não, a escolha vai ser da rede. É a Secretaria de Educação do Estado que vai dizer naquela escola quais serão as optativas. Não é o aluno que está sendo pesquisado para dizer qual vai ser a optativa que ele vai escolher. Então, na realidade, são 5 áreas que você poderia ter concentração temática. Exatas, letras, enfim, tem algumas áreas temáticas, a parte de cursos profissionalizantes. Tem que ter uma coordenação nacional, tem que ter parâmetros nacionais e tem que ter monitoramento e acompanhamento dessas opções. Agora, se você não aumentar os recursos para a rede, para poder contratar novos professores e poder fazer essa opção, ela não vai acontecer. Então, ainda é um programa muito embrionário que nós estamos trabalhando fortemente.
A base nacional que nós fizemos foi muito democrática, foi um amplo... E nós entregamos o texto final do Conselho Nacional de Educação. Eles retiraram e ainda não devolveram. O que eles fizeram foi aprovar um projeto, nós trabalhamos 2 anos no Congresso. Só que no meio disso, aquela medida provisória implodiu o processo, retrocedeu, depois aprovaram basicamente o texto com alguns ajustes que nós tínhamos apresentado, que nós tínhamos, era um relator, inclusive, um parlamentar do PT, que vinha trabalhando isso muito intensamente, para fazer essa mudança de ter uma base obrigatória e uma parte optativa das disciplinas. Mas ainda não está pronto o programa. Bom, vou pedir licença ao ministro Aloysio Mercadante, que é o nosso convidado especial de hoje, para a gente fazer mais um rápido intervalo. O programa Contraponto volta daqui a pouco, são 9h03 aqui nos estúdios da Rádio Trianon em São Paulo, AM 740. E antes, a segunda parte do nosso momento musical. A segunda música de hoje é uma homenagem ao ao presidente da República de 5% dos brasileiros. E a música de Caetano Veloso chama-se Odeio Você. Roda, Serginho. Veio um golfinho do meio do mar roxo, veio sorrindo pra mim. Hoje eu só veio vermelho com o rosto, veio diamante, jasmim. Veio enfim o primeiro de alguém. Na volta, é plural. Cada um tem sua milhar que coisa. Cada um tem um filho que merece. Isso é uma produção O mar se abriu. Vocês não tem nada, mas tirando nada. Foi assim, é assim, mas assim é demais também. Campanha presidencial, parlamentarismo, né? Você, odeio você, odeio você, veio um garoto do Arraial do Cabo, belo como um serafim, forte e feliz, feito um Deus, feito um diabo, veio dizendo que sim, só eu velho, sou feio e ninguém. Veio e não veio quem eu desejaria, se dependesse de mim. São Paulo em cheio nas luzes da Bahia, tudo de bom e ruim. É o fim, mas o fim é demais também. Não é possível que você suporte a barra Isso não é o nosso momento. de olhar nos olhos do que mora suas mãos. Ei, que tal você concorrer a diversos prêmios? É muito simples. Você que também ama animais, mande agora em qualquer horário, em todos os programas da Rádio Trianon, um WhatsApp para o número DDD 13 996887888 e responda a seguinte frase: o que os animais significam para você e o que mudou em sua vida. Pronto, mande o seu nome completo e a cidade. Concorra a estadias ao Hotel Três Marias em Peruíbe. Um hotel em que você pode levar o seu animal de estimação junto. E mais, concorra a iPhone último modelo, moto 0 km e muito mais. Participando da promoção até o final do ano, estará concorrendo a esses prêmios. Oferecimento, Projeto Anjinhos da Rua. Gostou? Então você também pode ficar ligado no programa Anjinhos da Noite, toda segunda e terça-feira, das 22h30 à meia-noite, aqui na Trianon. Saiba mais em projetoanjinhosdarrua.com.br. Mas por quê? É melhor? Mas com a Dodge não vai. Tá ligado? Claro que eu tô! Rádio Trianon. Programa Contraponto, todas as manhãs de segunda a sexta-feira, aqui na sua rádio Trianon AM, ao vivo com o jornalista Ricardo Melo. São 9h07 em São Paulo. Falamos diretamente dos estúdios da Rádio Trianon AM 740. Programa Contraponto no ar com
a presença hoje do ex-ministro Aloysio Mercadante, ex-ministro da Casa Civil, da Ciência e Tecnologia e ex-ministro da Educação. Conforme prometido no bloco anterior, vamos falar um pouco de política, crise política, reforma política e tudo aquilo que está envolvido nisso. O Paulo gostaria de falar alguma coisa. Paulo Moreira Leite. Isso. Olha, a gente vive uma situação em que ninguém sabe direito o dia de amanhã. Né? Embora tenha um calendário marcando uma eleição presidencial, a gente não sabe quem vai poder disputar essa eleição presidencial. A gente não sabe também se essa eleição presidencial vai ser uma eleição presidencial ou se vai ser uma eleição por regime parlamentarismo, que é uma vontade expressa do presidente Temer, que é o velho recurso, né, de quem não tem voto, é partir para o parlamentarismo. Se houver eleição, né? Se houver eleição, você faz para um regime parlamentarista, que é ideal para quem não tem voto, velho truque da elite brasileira. Como é que você está vendo o futuro, esse futuro aí? Você vê alguma força capaz de pacificar o país, apontar uma saída para esse colapso institucional que a gente vive desde o golpe? Eu acho que, primeiro, em relação ao parlamentarismo, é um regime possível, em muitos países eficiente, mas ele não pode ser construído dessa forma, porque nós já tivemos duas propostas parlamentaristas que foram a uma consulta popular. Em 1961, que era o objetivo de barrar um pouco o poder presidencialista do Jango, exatamente. Com a renúncia 7 meses depois do Jânio Quadros, e o povo disse não. E nós tivemos em 92 um novo plebiscito, também preocupados depois da campanha de 39 que o Lula virar presidente, mas nós não discutimos isso dessa forma. Dentro do partido tinha um monte de gente que achava que o parlamentarismo era um modelo interessante, que podia ser construído, etc. Mas o principal defensor do parlamentarismo na época, é bom lembrar, era o Fernando Henrique Cardoso, e que depois, uma vez no poder, ele tratou de cuidar da própria reeleição. Engavetou o parlamentarismo. Então, e por isso é o seguinte, esse Congresso votar o parlamentarismo, para mim, é totalmente inconstitucional, sem ter uma consulta popular, porque foram feitas 2 consultas e foi rechaçado. Eles não podem passar por cima de uma consulta que foi feita há 15 anos atrás. Então, eu não vejo como isso possa prosperar dessa forma. Acho que é um golpe no golpe. É o golpe a terceira fase do golpe. Portanto, haverá muita resistência, eu imagino, a esse procedimento. Agora, a reforma política é indispensável. Quais seriam, eu diria, as bases de uma reforma política possível? Porque também, com esse Congresso, é muito difícil imaginar que a gente possa ir muito além do que é o possível. Primeiro, reduzir o número de partidos. Não há governabilidade num parlamento, tem 35 países. Agora, como é que você faz isso sem tolher a liberdade das pessoas se unirem para formar um partido, uma corrente de opinião e tudo mais? Todo partido novo pode disputar a eleição e terá condições básicas para disputa. O problema é que, depois de feito um determinado número de eleições, o partido tem que ter uma representatividade mínima para ter algumas prerrogativas. Porque qual é a lógica hoje desses partidos chamados legendas nanicas? Eu crio um partido para depois negociar o tempo de televisão com a candidatura majoritária e receber recursos do fundo partidário. Não é o direito de criar um partido, é o direito a ter acesso a benefícios, ao tempo de televisão e aos recursos. Para barganhar e ganhar fundo partidário. Você tem que criar um patamar mínimo para que todo partido possa disputar, mas o acesso tem que ter uma cláusula mínima de representatividade. Eu não posso, como esses caras, 2, 3 sujeitos se reúnem, fazem um partido e depois fazem... Tem tempo de televisão o acesso a tempo de televisão e ao fundo partidário. Então você teria que ter regras de acesso, uma representatividade mínima, depois que o partido foi testado na eleição. Você não pode violar o princípio de criação de novos partidos. Isso é um direito sagrado, constitucional, base da democracia, que é a liberdade partidária. Sinal que o Brasil não teve durante muitos anos, é muito caro à nossa geração esse princípio. Então eu acho que a cláusula de barreira existe na maioria das democracias do mundo, é um mecanismo saudável e necessário para a gente ter partidos mais representativos, onde haja aderência do eleitor àquela identidade partidária. Não tem 35 propostas programáticas na sociedade. Eleitoralmente tem que ter um caminho. Segundo, a fidelidade partidária. É muito difícil imaginar que a gente possa sair dessa situação num contexto em que o deputado não tem nenhum compromisso com o partido que ele foi eleito, muito menos com as decisões partidárias. Ele vota como ele quer e nada acontece. Então você precisaria ter a fidelidade partidária como existe em todas as democracias amadurecidas do mundo. Você é eleito por um programa, por uma legenda, e aquela legenda tem responsabilidade pública. Ela presta conta à sociedade e ao partido pelos votos dos seus parlamentares. Quando cada parlamentar é dono do seu mandato, ele negocia como quer com o governo.
E aí vira essa xepa, não é feira, não é xepa. Quer dizer, você é do partido quando interessa e deixa de ser do partido quando interessa. Você né? vota como você quer e negocia o que você quer. É impossível governar, é impossível o partido ter um programa, é impossível prestar conta à sociedade. A representação parlamentar hoje é um espelho partido totalmente fragmentado, que o país não vê uma imagem, não se reconhece nessa imagem. Então, isso é a crise de representação política que nós estamos vivendo. Eu diria que ter partidos mais sólidos, com mais representatividade social, depois a fidelidade partidária. Inclusive, a fidelidade deveria exigir um prazo de filiação mais longo. Você não pode se filiar na véspera da eleição. Só uma coisa, você é a favor de candidaturas avulsas? Dentro de uma nova regra, eu acho que é possível, como existe em muitas democracias, chamada lista independente. Né? Mas aí é dentro de um processo que é a lista. Aí você pode criar uma lista independente. O voto em lista ajuda, porque aí um parlamentar não concorre com o outro dentro da própria legenda. Você trabalha como partido. Qual é o problema da lista? Eu acho que é muita candidato sem partido. Não, então, mas aí você tem a lista independente. Você vota numa lista independente, que não tem relação com o partido. Não, mas eu não quero entrar em lista nenhuma. Eu quero me candidatar. Não tendo sabe? lista... Ricardo Melo quer se candidatar. Vereador. A começar por baixo. Vereador, você entende, uma coisa mais humilde, não sei o quê. Eu quero me candidatar. A que partido você quer? Eu não quero nenhum partido, porque você não serve, não sei o quê. As minhas ideias não cabem em nenhum deles. E quero lançar minha candidatura. Atenção, não estou lançando... Eu gostaria de lançar. Eu não poderia fazer isso? Precisa ter uma lista, precisa arrastar o quê? A esposa, a filha, o seu filho. Então fica de o Paulo, o Vilas, o Albino, o Serginho que apareceu finalmente. Você não tem como ter, numa democracia, num colégio eleitoral de 140 milhões de pessoas, um mínimo de estrutura e de representação sem partido político. O partido pode estar em crise, mas ele é indispensável à sociedade, à democracia. A experiência histórica da democracia passa pelos partidos políticos. Ele discute o programa, ele tem uma proposta. Agora, nós temos que dar mais força aos partidos, para os partidos terem práticas e procedimentos e poderem ser cobrados a cada eleição pelos resultados. Então, passaria sempre por um partido, então? Necessariamente por um partido. O que você tem em muitas democracias é a lista independente. Dentro do partido tem uma lista, essa lista aqui não tem relação... É da direção do partido. O partido abre espaço para que candidaturas avulsas se expressem. Esses parlamentares não têm o compromisso da fidelidade partidária e são parlamentares independentes. Isso você pode ter. Agora, essa justificativa é precária, né? Dizer que com 35 países nenhum partido representa, então constrói um. E você pode apresentar. Eu sou favorável ao partido. Não tem democracia sem partido, ainda mais no colégio eleitoral. Eleitores, como é que você vai organizar? Nós precisamos melhorar os partidos. Isso evitaria essas manobras e dá mais força ao poder. Dá mais poder ao partido. O partido é que vai escolher o candidato e quem perdeu a indicação enfia o viola no saco e vai disputar na próxima eleição. Atualmente é de quanto tempo? Bom, esse projeto não passou. Agora é um ano. Um ano, né? Um ano de filiação partidária. Mas toda vez, à véspera da eleição, eles abrem uma janela e permitem troca-troca partidária. Isso vai destruindo. Por isso que as pessoas não acreditam no partido. Partidos são poucos partidos que têm realmente uma vida partidária, uma história partidária, um programa, uma atitude partidária. E tem que ter fidelidade partidária. E quando, na democracia consolidada, o parlamentar desrespeita a decisão partidária, ele é expulso e perde o mandato. Aqui ele pega o mandato, vai para o outro, e leva um tempo de televisão, um tempo de partido, o mandato dele. Ele entra manter o salário, ameaça um processo, ele entra com o mandato e acaba ganhando. A tradição é a pessoa preservar o mandato. Exatamente. A justiça mesmo. É um grave equívoco, e isso foi uma decisão do Supremo, eu acho equivocado. Nós votamos lá atrás a cláusula de barreira, e eles depois revogaram a cláusula de barreira. Eu acho que o que aconteceu aqui em São Paulo, por exemplo, na eleição para prefeito, faz uma confusão na cabeça do eleitor. Porque eu acho que os votos que a Marta teve, por exemplo, eu não acredito que as pessoas votaram nela na convicção de que ela é do partido do Cunha. Não, as pessoas acham que os votos que ela conquistou foram os votos... Não estavam a par da novidade, né? Novidade. Porque ela tinha migrado de partido para se candidatar e o partido dela é justamente o partido do Cunha, que estava preparando a derrubada da presidente, do qual ele tinha sido ministra. Olha que situação bonita, né? O samba do afrodescendente louco, né? Agora tem toda uma discussão. É isso que degrada os partidos. Agora tem toda uma falta discussão. de compromisso com a legenda, porque assim, ninguém é eleito só com o seu próprio voto. Por exemplo, deputado nenhum. Deputado eleito sozinho não existe. Em 98 eu fui acho que o terceiro mais votado do Brasil. Mas meus votos não me elegeria para São Paulo. É o voto de todos os que estão na minha lista, por exemplo, que eram da legenda do PT, os que elegeram, os que não se elegeram, que somam para dar o quociente eleitoral. Então, não existe
essa visão. E mais, toda aquela militância que foi na rua, que trabalhou, que apanhou, que defendeu, que fez, você tem que respeitar essa história e esse programa. Depois de uma eleição inteira, que você exerceu todo o seu mandato, então você fica 4 anos. Na outra eleição, 8 anos depois, no outro período, você pode sair e aí você vai fazer outra eleição. Mas você é obrigado a se filiar com 4 anos de antecedência. Agora, explica pra gente uma coisa. Ou pelo menos 3 anos, já é razoável. Agora você não pode chegar na véspera da eleição e acontecer. E mudar de partido. É o que nós estamos vivendo hoje. Tem o tal do distritão. Quer dizer, reforma política, o distritão vai passar, o distritão não vai passar, não sei o quê. Eu duvido que alguém esteja entendendo essa discussão. O que é distritão? Distrital misto. Dá para desconfiar porque é uma ideia original do Temer, mas o que vem a ser... o que vem a ser... Que diabo que é isso? Isso foi acho que ele se inspirou, só tem 2 países no mundo. Parece um detritão. Eu acho que foi numa das viagens ao Afeganistão, que tiveram... Só tem 2 países no mundo que tem distritão. Só existem 2 países. Mas o que é isso, gente? Então é o seguinte, é um distrito, porque o voto distrital, você, naquela região, por exemplo, no bairro de São Paulo, você só pode eleger um parlamentar. Entendeu? Isso seria o voto distrital. Esse é o voto distrital. O puro. O voto distrital puro. Então você só elege um. Qual é o problema desse modelo? O argumento básico é o seguinte, não, isso aí aumenta o vínculo do parlamentar com a sua região. É verdade. Uma parte dos parlamentares são eleitos com essa lógica no parlamento brasileiro. São ex-prefeitos, têm uma vida local e tal. Agora, o Congresso Nacional não pode ser um conjunto de vereadores. Porque ele vai cuidar, como ele vai cuidar só da província, lá daquele distrito que ele faz parte, os grandes temas nacionais para ele não têm a menor importância. Desde que ele contemple a região dele, ele faz qualquer coisa que o governo quiser, fora isso. Que é o que acontece com uma parte desses parlamentares, por exemplo, que votam contra a abertura da investigação em relação à grave denúncia que foi apresentada, filmada, documentada, etc. E eles votam por quê? Porque ele, com as emendas, com os recursos, as emendas, eu disse, e por dentro dos ministérios, os recursos que eles têm acesso, eles cuidam do colégio eleitoral deles, que é circunscrito, e conseguem voltar na próxima eleição. Então, você construir um parlamento, que uma parte já é assim, só com isso você empobrece. Os parlamentares de opinião, as pessoas que têm ideias, que têm uma vida pública, uma carreira intelectual e política, social, não poderão ser eleitos, não deverão ser eleitos. Então, isso, eu diria que rebaixa a representação. Esse é o distrital puro, que rebaixaria a representação. Ele está dizendo, então, para não ser um só, vamos fazer 2. Esse seria o distritão? Que não existe, só existem 2 países do mundo. Isso é uma coisa... Eu não vejo o distritão, as mesmas bases... em vez de você falar um bairro, vai ser um conjunto de bairros. Agora, explicando bem didaticamente aqui. Então, vamos supor que um distritão, como São Paulo, são grandes bairros, São Miguel Paulista vai ser um distritão. Então, aquele eleitor de São Miguel Paulista só pode votar nos parlamentares que forem candidatos para São Miguel Paulista. Mas eu quero votar no fulano, eu sou da Zona Sul, eu gosto muito dele, eu mudei de casa, eu vim aqui, ainda mais no Brasil que tem essa mobilidade toda. Não, eu vim mudar na Zona Sul, mas eu tenho relação com ele há muito tempo. Ou não, eu quero votar naquele parlamentar que acho que tem ideias muito inovadoras, tal, que saiu lá por Pinheiros. Não pode. Você só pode votar no distrito ao qual você mora e os candidatos que saíram por aquele distrito. Na realidade, é quase que um vereador. E o distrital misto? O distrital misto, uma parte da representação seria aberta, ampla, e a outra parte seria para o distrito. Eu diria que é um modelo mais razoável do ponto de vista da democracia, porque vai ter aquele representante você conjuga local, aqueles representantes mas você locais preserva com... o voto programático, o voto de opinião pública, o voto ideológico, como uma parte da representação do Congresso. Eu queria dar uma mudada um pouco, já pelo horário que a gente está chegando aí. Nós estamos, na verdade, num impasse permanente, né, de incertezas, de golpes, e golpe dentro do golpe, golpe dentro do golpe, dentro do golpe, dentro do golpe, né? Quer dizer, uma coisa assim. Como é que a gente vê uma saída? Onde é que você vê uma saída para o país voltar a ter um mínimo de segurança política, segurança jurídica, poder pensar um projeto que nós estamos vendo aqui, que só tem um projeto antinacional em curso? Como é que você vê uma saída? Bom, olha, eu e vocês também, eu comecei a militar, não tinha democracia, não tinha liberdade partidária, não tinha discussão aberta sobre nada. E a gente acreditava que um dia nós seríamos capazes de fazer, de conquistar a democracia. E fizemos. Né? Ganhamos 4 eleições sucessivas no projeto que eu basicamente sonhava. Eu participei da coordenação de 7 campanhas presidenciais. E todos os anos, o setor conservador, que sempre foi majoritário no Congresso, fez mudanças para prejudicar o setor progressista. Sempre foi assim. Em 89, nós fizemos uma campanha espetacular, fomos no segundo turno, perdemos no segundo turno.
Aí fizemos a história da Caravana das Cidadanias. E eu viajando com o Lula o Brasil inteiro, acabei virando vice-presidente da República na campanha de 94 e tal, a gente filmando, pesquisando, mantendo acervo para mostrar o Brasil. Aí mudaram a regra e criaram que só podia imagem de dentro do estúdio. Para proibir mostrar. Para proibir a Caravana da Cidadania. Mas foi claramente isso. E teve impacto, porque foi muito mais difícil. É evidente que não foi essa a razão da nossa derrota. Foi muito mais o plano real, a estabilidade, do que isso. Mas isso ajudou. A gente prejudicou o Brasil, que a gente estava mostrando o que a gente queria fazer. E mudaram regras de tempo eleitoral, regras de financiamento, sempre assim. Eles vão tentar montar uma regra que beneficie aqueles que lá estão. E esse é um problema. Por isso que, sem uma constituinte, é muito difícil você mudar essas regras. É muito difícil aqueles parlamentares mudarem as regras que os levaram lá. E eles vão pensar a partir deles, e não a partir da democracia e do país. Uma visão. Agora, eu acho que nesses 13 anos, o povo viveu uma mudança fantástica de inclusão social, do Bolsa Família, do ProUni, do FIES, do Ciência Sem Fronteira, do Minha Casa Minha Vida, dos programas do Pronatec, de programas que começaram a distribuir renda, riqueza e poder, criou um mercado interno de consumo de massas. O país ganhou projeção internacional, lideramos a integração regional, Mercosul, Unasul, os BRICS, um prestígio que nós nunca tivemos na política externa, com altivez, com atitudes, com grandeza. Então, esse Brasil, por mais que hoje os principais veículos de comunicação tentem destruir e abafar e impedir o debate, esse Brasil vai voltar. Sem dizer quando, eu não sei dizer se é agora, mas vai voltar. Porque é muito forte essa experiência na vida do povo. E cada dia que passa, vai ficando mais claro o que esse condomínio golpista representa. E que, na realidade, não era um golpe só contra a Dilma, era um golpe contra os direitos, contra os avanços, contra as políticas públicas. Isso tudo vai ficando cada vez mais claro. E, por isso, a candidatura do Lula é cada vez mais forte. Quer dizer, o Lula sintetiza uma transformação histórica absolutamente espetacular. Ele é o alvo prioritário de todos os ataques e continua liderando todas as pesquisas. Se tiver tempo para debater e para mostrar o que ele fez e comparar com o que está sendo feito, vamos ver quem é que tem garrafa para vender. Bom, queria agradecer a presença no contraponto de hoje do ex-ministro da Casa Civil, ex-ministro da Ciência e Tecnologia, ex-ministro da Educação, mais um brasileiro atuante, sem ex na frente, o ministro Aloysio Mercadante. Gostaria de agradecer a presença do Paulo Moreira Leite, do Alberto Vilas, da Flávia Rocha Mello em Brasília e do Albino Castro, que é o nosso diretor geral do programa Contraponto. A produção desse programa esteve a cargo de Marcos Carlson, os trabalhos técnicos a cargo de Sérgio de Souza, o Serginho, Gerson Lima e o apoio de Roseli Revelo. Nós voltamos amanhã nesse mesmo horário, aqui nos estúdios da Rádio Trianon em São Paulo, AM 740. E quem quiser assistir o programa ao vivo, basta acessar os anteriores. Até amanhã, e antes disso, para encerrar, o nosso momento musical. Bom, o nosso programa hoje fecha um pouco mais ameno, com uma música nova dos Paralamas do Sucesso, que voltaram a gravar depois de tantos anos. Sinais do Sim é a música que dá nome ao disco que está chegando às lojas essa semana. É isso aí. Qual é a tua formação, Vitor? Qual é a tua formação? Ah, jornalista? Eu fui editor-chefe. Eu não sabia que era. Editor-chefe do Fantástico. Onde está aí? Na fraca. Aquele tempo que você fez essa mulher boa, não tem? Não consegue entrar. Mas essa gravura musical é horrível.